João capítulo 6. Pão da terra e pão do céu. Chegou a hora do Pai começar a engrandecer o Filho. Jesus fez um grande sinal e se ocultou da multidão. Eles o perseguiram por motivos interesseiros. Jesus os desafiou pelos motivos certos. Eles então viraram as costas para o verdadeiro pão de cada dia. Os discípulos, porém, tiveram também a oportunidade de seguir a multidão e permaneceram. Por fim, nem todos que iniciam no caminho da fé se manterão firmes na jornada até o fim. E o ponto central do capítulo 6 de João é Jesus, o verdadeiro pão da vida. Esse mundo é um deserto escasso, mas o conhecimento de Jesus nos manterá vivos para a vida eterna. Amém? Acompanhe comigo a leitura, começando pelo grande sinal realizado. João 6, 1 a 15. 5 para 5 mil e 12 cestos cheios para Israel. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a festa dos judeus, a Páscoa, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. 5 para 5 mil e 12 cestos para Israel. E a aplicação principal que você pode notar é que Jesus foi movido por compaixão. Jesus não foi movido por exibicionismo. Agora eu vou fazer um grande milagre. Não, chegou a hora do Pai glorificar o Filho, engrandecer o Filho ainda mais. Mas quando você entende o contexto, você sabe que Jesus foi movido por compaixão, nunca por exibicionismo. Amém? Então Deus conhece as motivações de cada coração, em cada oferta que nós damos, em cada serviço que nós prestamos, em cada esforço nosso feito pelo reino e para proclamar o reino. Deus conhece os nossos motivos, o nosso interior. Então que nós tenhamos a compaixão de Jesus
para agir no reino dele, amém? Com as pessoas, do modo que ele quer. Que a compaixão de Jesus nos leve também a ousar fazer grandes coisas, grandes obras, em nome do Pai, como moveu Jesus naquele dia, amém? Versículos 16 a 21. Somente para os 12 e em alto mar. Diz assim: ao descambar o dia, chegou a noite, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: eu sou, não temam. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Note bem que Jesus fez um grande milagre à multidão, mas ele se manifesta de uma maneira muito poderosa somente para os 12 em alto mar. E a aplicação principal é: depois que Jesus entra de fato no barco, a viagem sempre seguirá tranquila. Amém? O mundo e as pessoas estão sempre agitadas com os problemas. Talvez porque a ausência de Jesus nas suas vidas. Então, depois que Jesus de fato entra no barco, a viagem sempre segue tranquila, firme e segura até o nosso destino. Amém? Note bem aqui que os 12 apóstolos, eles tinham experiências a mais que a multidão. Os 12 tinham experiências a mais para serem inclusive mais cobrados em sua firmeza e fidelidade a Jesus. Amém? Quão desnecessariamente é agitada a vida de quem não tem Cristo no seu barco. Quão desnecessariamente agitada é a vida de quem não tem consigo realmente a presença de Jesus. No deserto, Jesus dá o pão, e no mar, ele é a direção do nosso destino. Amém? E aqui, a partir dos versículos 22 a 40, nós temos o contraste de 2 pães. Eu não vou ler essa passagem, mas aqui nós temos Jesus falando que ele foi procurado pelos judeus, porque os judeus comeram pão físico e ficaram muito bem satisfeitos. Mas eles não entenderam o sinal espiritual que aquilo significava a respeito de quem era Jesus. Então Jesus vai dizer-se: eu sou o pão que desceu do céu. Amém? Ele vai dizer. Então, nós temos aqui o contraste entre 2 pães. E qual que é a aplicação principal? É que Jesus é o pão. Jesus é o pão dado a mim e dado a você. Jesus é o pão dado a nós diretamente das mãos de Deus. Amém? Nós não comemos de outros homens. Nós comemos do pão que Deus nos dá. E este pão é Jesus. Então Jesus é o pão dado a nós diretamente das mãos de Deus. Pão que nos dá a vida espiritual e nos garante a ressurreição. Amém? Jesus disse: a vontade do Pai é que todo aquele que crê em mim e vier a mim, eu ressuscitarei no último dia. Amém? Então, garante a nossa ressurreição. E a grande questão é como você se alimenta de Cristo. Porque as pessoas que vão sair do caminho, prova que elas não estavam se alimentando de Jesus. Às vezes elas estavam se alimentando do louvor,
achando que o louvor era para elas. Às vezes elas estavam se alimentando simplesmente de um homem, de um mestre, de um líder, de um vulto religioso. As pessoas podem se alimentar de vaidade e seguir o cristianismo por motivos não essencialmente a busca da salvação eterna. Mas, como é que você se alimenta de Cristo? Esta é a grande lição do capítulo 6. Se Jesus é o pão, nós precisamos comer. Mas será que nós temos comido suficientemente? Porque Cristo tem que ser o nosso alimento diário. Amém? E como você se alimenta de Cristo? Nos versículos 41 a 59, nós temos uma declaração realmente chocante, mas verdadeira. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E por causa disso, os judeus começaram a murmurar e reclamar e questionar: como Jesus disse que desceu do céu? Não é este o carpinteiro? Não é ele o filho de José? Não é ele filho de Maria? Ele não mora aqui, nós não conhecemos a origem dele? Era uma declaração verdadeira, mas chocante. E a aplicação principal é que quando Jesus disse essas palavras, aquele sinal feito no dia anterior, o grande sinal da multiplicação, dava a base real para que ao menos Jesus fosse considerado no seu discurso. Sim ou não? Sem dúvida. Se ele alimentou com 5 mil e ainda sobrou 12 cestos cheios para representar o Israel, então ele podia pelo menos ser considerado no seu ensino. Agora, você sabe que Jesus, no Evangelho de João é mais ou menos assim: quando a pessoa confronta Jesus, ele nunca volta atrás, muito pelo contrário. Quando Jesus é confrontado no Evangelho de João, você pode esperar que em vez de tornar atrás, Jesus vai dar mais passos para frente em direção ao que ele disse. Então é incrível como Jesus aqui neste trecho que eu estou falando, Jesus vai dizer, aprofundando o compromisso, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele vai dizer: porque o meu sangue é verdadeira bebida, a minha carne é verdadeira comida, e quem de mim se alimenta, por mim vive. Amém? E embora Jesus não estivesse falando aos discípulos, mas à grande multidão que tinha ciência do milagre anterior, e Jesus não estava falando diretamente sobre a ceia, mas pense bem que representativamente, no sentido espiritual, a ceia é exatamente o momento onde nós nos comprometemos com Cristo, seu corpo, seu sangue e seu sacrifício. Amém? Nós nos alimentamos do corpo, do sangue de Jesus. Se alguém acha que está se alimentando do corpo, do sangue de Jesus, a primeira reflexão que a pessoa podia fazer é sobre a ceia. Amém? Nós necessitamos. Então, embora Jesus não estivesse falando aos discípulos e nem diretamente sobre a ceia, porque ele ainda não havia a instituído aqui, representativamente, no sentido espiritual, a ceia é este momento onde realmente você tem comunhão com o sangue de Cristo, tem comunhão com o corpo de Cristo,
tem comunhão com a remissão dos pecados e com a igreja que Jesus formou. Amém? É no momento da ceia que nós nos comprometemos com Cristo na comunhão do seu corpo, do seu sangue e os seus sacramentos. Amém? Porém, Jesus não está falando de um rito, mas de um modo de vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E esse modo de vida inclui o primeiro dia da semana e o batismo. Amém? Esse é o modo, está incluído nesse modo de vida de quem vive por Cristo e dele. Amém? Glória a Deus. Os versículos 60 a 71, eu vou ler aqui, é o desfecho, porque o capítulo 6 ele é um ensinamento completo. É um bloco de ensino inteiro. E os versículos 60 a 71 é um contraste de reações diferentes ao ensino e à pessoa de Jesus. Note bem, João 6, 60 a 71. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então note bem que o desfecho é um contraste de reações diferentes ao ensino e à pessoa de Jesus. E a aplicação principal, infelizmente, é que nós podemos vir a nos surpreender com nossas próprias reações diante de Jesus e seu ensino. Muitos crentes de hoje serão os incrédulos de amanhã. Os que atravessam o mar em busca de milagre e de poder serão em algumas ocasiões os primeiros a virarem as costas quando o ensino de Cristo não lhes agradar. Os missionários de hoje podem ser os traidores de amanhã. Agora, isso pode sempre nos surpreender, ou surpreender uns aos outros, mas nunca surpreende a Cristo. Ele sabe que há incrédulos entre nós, que há incrédulos entre as pessoas que aparentemente seguem a Cristo. Então,
aquele que pensa estar de pé, veja e não cai. Amém? Confusões e desafios. O capítulo 6 é um grande bloco completo de ensino, se deu para você perceber no enredo da mensagem. Ele se inicia com numerosa multidão que o seguia por causa dos sinais vistos na cura dos enfermos, e termina com muitos dos seus discípulos o abandonando e não andando mais com ele. Jesus fez um grande sinal, alimentando a multidão. E outra prova dera aos 12, aliviando o medo dos apóstolos na tempestade. Mesmo assim, Jesus foi cercado de descrentes e traído. Não é nenhuma novidade as pessoas demonstrarem insatisfação ou ingratidão com o caminho estreito de Jesus. O povo queria um rei terreno. Deus proveu-lhes um rei espiritual. Seu alimento não era pão de cevada, mas o Espírito e a vida contidos em suas palavras. Amém? Jesus revelou que o coração da maioria não será honesto, nem quando aparentemente estão se esforçando para segui-lo. Porque a maioria vai ter sempre uma fé superficial. O que é superficial é aquilo que só está em cima, embaixo é nada. A fé superficial, a fé conveniente e a fé de acordo com os preconceitos errados. E esses tipos de fé sempre se defrontam, se confrontam com a realidade do cristianismo bíblico. Irmãos, eu não sei. E como eu disse em Vespasiano de manhã, quando eu digo eu não sei, é porque eu não sei mesmo. Então, irmãos, eu não sei como anda a sua leitura bíblica diária. Eu não sei. Irmãos, eu não sei como andam as suas orações durante uma hora tranquila do dia. Nem se é todo dia. E eu não sei o quanto você tem se esforçado desde que se converteu por estar cada domingo da sua vida sem a ceia do Senhor. Eu não sei. Mas nós precisamos continuar nos alimentando de Cristo. Amém? Ouça novamente. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim vive. Vamos cantar o cântico antes da ceia do Senhor. 119.